E aí, tudo certo com você? Eu sou André Franco, Head de Research do mercado Bitcoin, e eu vim te falar aqui 6 métricas que contam o mercado de 2022 segundo o Bitcoin. Bem, provavelmente você deve ter vivido o ano de 2022 assim como eu, e com certeza foi um ano desafiador para todo mundo, né? Contextualizando, a gente começa o ano ali uma expectativa muito boa em relação ao mercado cripto, principalmente por tudo que ele entregou ali no ano de 2020 e 2021, mas naturalmente tinha um receio ali macroeconômico muito grande, principalmente sobre os mercados tradicionais. A principal dúvida ali no final do ano passado e começo desse ano era justamente se o bear market do mercado cripto ia ser tão ruim quanto o bear market de 2018. E é justamente por isso que a gente viu ali muitas pessoas perdendo a esperança no ciclo deste ano. E naturalmente o que a gente vai revisar aqui são métricas que contam uma história minimamente, se não positiva, mas que traz alguma esperança nesse cenário do mercado cripto. A primeira métrica que eu vou trazer para você aqui é o que a gente chama de investidores de longo prazo, né? O que são os investidores de longo prazo? Os investidores de longo prazo, eles são investidores que, estatisticamente, eles têm menos chance de vender. Óbvio que aqui a gente está contando a história, basicamente, de uma entidade, né? Não existe essa pessoa em si. O que existe, de fato, é uma métrica do Glassnode chamada Long Term Holder, né? Que é basicamente o investidor de longo prazo, que reza a seguinte fórmula, né? A partir de 155 dias que uma unidade de Bitcoin ou fração de Bitcoin passou estagnada, sem nenhuma movimentação, ou seja, passou minimamente 155 dias ali guardada no mesmo endereço, ela passa a ser definida como a quantidade de Bitcoins nas mãos desses investidores de longo prazo ou Bitcoin como longo prazo, né? Qual que é a perspectiva ou o que define ou qual que é a vantagem de ser considerado long term holder? Quando o Bitcoin ultrapassa essa linha dos 155 dias, a probabilidade dele se movimentar nos próximos dias, ela diminui muito, ou seja, ele passa a ser probabilisticamente um ativo que vai ser holdado por muito mais tempo. Isso quer dizer que ele sempre vai ser holdado? Não. Quer dizer que o comportamento natural desses bitcoins é justamente ser movimentado em momentos de alta, ou seja, realização de lucro por parte desses investidores, e serem adquiridos, comprados ou, como naturalmente a gente falou, serem redefinidos como longo prazo à medida que o preço vai caindo. E aqui, como você está vendo na tela, é a nossa posição dos long term holders e o preço, né? A linha laranja aqui é o suprimento, né, a quantidade de bitcoins definidas como long term holders, a linha preta é o preço do Bitcoin. E aqui o período é desde o começo do ano, né, 1º de janeiro até agora, meados de novembro, né? E esse contexto aqui mostra pra gente que até mais ou menos julho a gente tinha uma grande indefinição, pelo menos em conjunto desses long term holders. Eles não acreditavam nem tanto numa queda, nem tanto numa subida. Existia ali uma inconsistência, principalmente porque a gente consegue ver essa inconsistência justamente no dado do long term holder. Ele fica lateralizado por um tempo, começa a crescer por um outro período e depois recolhe novamente. Mais ou menos ali pelo dia 23 de julho é que realmente a gente começa a ver um crescimento mais vertiginoso, né? Ou seja, essa reta aqui que está no final do gráfico mostra esse acúmulo, ou seja, os investidores eles passam a não vender os bitcoins ou, na verdade, ali como a gente também gosta de avaliar essa métrica, esses bitcoins ultrapassam o threshold, né? Aquela linha de 155 dias. E o que isso importa para o investidor? Como esse investidor aqui ele só vende ou probabilisticamente falando, vai se desfazer dos ativos numa alta, é muito provável que a gente não veja quedas tão vertiginosas daqui em diante e se aninhe ali para os próximos períodos um crescimento do ativo. Por isso que se eu tivesse que definir aqui como foi 2022 por essa métrica, eu diria que a gente foi até a metade do ano ali com uma indecisão muito forte e da metade do ano para frente acreditando que o preço do Bitcoin estava num preço interessante para se acumular. Esse talvez seja o resumo dos long term holders. Isso nos leva agora à nossa segunda métrica, o saldo de Bitcoin nas exchanges. Esse aqui a gente precisa também colocar os pingos nos is aqui para falar o que essa métrica tem de interessante hoje. O que você está vendo na tela aí é o gráfico histórico total dessa métrica. Como você pode ver, você tem majoritariamente os bitcoins entrando dentro das exchanges. A linha laranja é o saldo de Bitcoin nas exchanges
em unidade monetária do Bitcoin, ou seja, a gente está falando de milhões de Bitcoins dentro das exchanges e entrando dentro das exchanges no momento em que a gente tem o crescimento do preço desse ativo. E o mais engraçado dessa história todinha é que esse movimento ele só se inverte, ele só se reverte quando a gente passa ali a marca do 13 de março de 2020. Aí essa métrica passa a ser bem interessante para a gente. Nessa outra imagem aqui que você está vendo, é exatamente esse período, os últimos 3 anos dessa métrica do saldo de Bitcoin nas exchanges. Você vê que no dia 13 de março tem um pico de entrada e depois o mercado passa a recuar ali, basicamente tirando o Bitcoin das exchanges. O que essa métrica quer falar para a gente? Essa métrica, em teoria, ela mostra o apetite do investidor que vai segurar esse ativo por longo prazo. Lembra que até se assemelha com a nossa visão ali da métrica anterior do investidor de longo prazo. Só que aqui tem um caráter melhor para a gente fazer uma leitura. A saída de Bitcoin das exchanges, ela mostra o apetite institucional. O que quer dizer isso? Quer dizer os investidores grandes que não vão deixar seus ativos dentro da corretora e vão recorrer a uma custódia profissional ou fazer a custódia por conta própria. Justamente por isso, esse movimento de saída dos Bitcoins das exchanges. Se a gente traça aqui o desenho dessa métrica apenas para o ano de 2022, você vê que a tendência é clara de saída de Bitcoin das exchanges. À medida que o preço vai caindo, você vai vendo os Bitcoins saindo das exchanges com alguns soluços no meio do caminho, que é naturalmente o que a gente chama da briga entre o institucional e o varejo. A briga entre o institucional e o varejo, ela conta uma história basicamente dizendo que o institucional vai tirar dinheiro do exchange e o varejo vai colocar. No momento em que essa guerra é desbalanceada para algum lado, você pode ver tanto uma tendência de saída de Bitcoin das exchanges, quanto de entrada, se assim o varejo estiver ganhando essa batalha. Mas a história que essa métrica nos conta aqui é justamente a continuação da tendência desde o dia 13 de março de 2020. A gente sim tem muitos investidores institucionais e 2022 foi um ano natural de acúmulo para esses caras. Bom, para as próximas 3 métricas que eu vou usar aqui, a gente vai usar um gráfico só, que é o gráfico aqui que mostra os bitcoins que não se movem há 1 ano ou mais, há 2 anos ou mais ou há 3 anos ou mais. Quer dizer o quê? Que um cara que comprou Bitcoin há 12 meses atrás, ou dali em diante, há 13, 14, há 2 anos, há 3 anos, ele vai estar na nossa métrica aqui que avalia esse desenho. Mesma coisa de 2 para frente. Basta você perceber uma coisa interessante aqui, que é a seguinte: o mais, né, que a gente vai chamar aqui, eles são os bitcoins que não se movem há 12 meses ou mais, ou há 1 ano ou mais, ele tem que ser maior do que o 2 ou mais, porque um engloba o outro, assim como, por consequência, o 3 ou mais. Então, quando a gente se refere a 1 ou mais, 1 ano a mais do que a gente está segurando o Bitcoin, 2 mais, 2 anos mais, 3 anos mais. Como a gente pode olhar no gráfico aqui, a gente vê as linhas coloridas que são essas métricas e a linha preta é o preço do Bitcoin ao longo do tempo. Já peço para você prestar atenção, porque o gráfico aqui para as linhas coloridas, ele não está na mesma escala. Então você vai ter uma distorção aqui, justamente que mostra o desenho desses ativos com linhas diferentes. Então você consegue ver aqui as linhas do lado esquerdo, né, na coluna Y aqui. Mas seguindo a nossa leitura sobre esse mercado, aqui você vê que é basicamente um jogo de acúmulo, né? A quantidade de bitcoins que não se move há 12 meses ou mais vai crescendo, a de 2 anos ou mais também, e a de 3 mais igualmente. E aqui segue mais ou menos o mesmo comportamento do que a gente viu do nosso long term holder, né? O investidor de longo prazo. Ele vai comprar em momentos de queda e vender em momentos de alta, ou seja, nesse caso aqui ele vai segurar o ativo, vai maturar esse ativo até ultrapassar a linha dos 12 meses, dos 24 meses e 36 meses, e ele vai começar a se desfazer no momento de alta, como você pode ver aqui nesse gráfico, que acaba se entrelaçando com a linha preta, que é o preço do Bitcoin. Dando um zoom in aqui no que foi o ano de 2022 para essa métrica, a gente vê também que foi um ano de acúmulo, né? A linha verde, que é os bitcoins que não se move há 12 meses ou mais, ela basicamente cresceu do começo do ano até o meio do ano e ficou numa tendência mais flat, ali, mais lateralizada. A linha mais vinho aqui, ou vermelho, que é a dos bitcoins que não se move há 2 anos ou mais, começou o ano lateralizada e mais recentemente ela tem subido de maneira mais forte, que é o mesmo desenho gráfico que a gente tem aqui para os 3 anos ou mais. A leitura que a gente faz dessa métrica aqui é muito parecida com a do Long Term Holder. Só que lembra, o Long Term Holder ele engloba todos os bitcoins que não se movem há mais de 155 dias. E ali ele conta por 72%.
Aqui, quando a gente está falando de uma estratificação um pouco melhor, o 1+ corresponde por 66%, o 2+ por 45% e o nosso 3+ por 38% dos bitcoins. O que quer dizer que o nosso investidor aí, ele também, quando a gente olha para prazos mais longos, ele tem segurado o ativo nesse cenário de mercado, ou seja, nem investidor antigo está vendo esse preço como uma boa oportunidade de vender e, naturalmente, os investidores um pouquinho mais novos estão se tornando mais antigos justamente porque não estão se desfazendo dessa posição. Perfeito? Essa métrica reúne aqui a leitura basicamente do que a gente vê nesse ano de 2022, que foi queda do mercado e acumulação pelos investidores de longo prazo, principalmente os caras que estão no mercado há bastante tempo. Como última métrica aqui, eu quero trazer para você uma coisa que é interessante para a gente entender como investidor, que é o lucro/prejuízo líquido não realizado. Vou explicar para você o que significa essa métrica. Essa métrica significa assim, se eu vendi um Bitcoin com lucro e outra pessoa, as únicas que venderam naquele dia, vendeu um Bitcoin com prejuízo, o net, né, o valor líquido é zero, ou seja, somando o meu lucro e subtraindo o prejuízo dele, a gente zerou a posição, não houve nem lucro nem prejuízo na movimentação. Naturalmente, se eu tiver mais Bitcoins em prejuízo sendo negociados, sendo vendidos e movimentados na rede do blockchain, você vai ter uma linha ali de prejuízo muito maior que a de lucro. Aqui na tela a gente vê o histórico dos últimos 5 anos. A linha verde é quando a gente está realizando lucros em sua maioria e a nossa linha vermelha aqui, que parece um batimento cardíaco, né? Os dois parecem um batimento cardíaco, ele mostra o prejuízo, né? E perceba uma coisa, que o mercado ele ficou mais volátil ali, ou na verdade mais extremos lucros e extremos prejuízos, logo depois ali do Corona Crash, em que a gente vê essas linhas verdes muito mais pontiagudas, da mesma forma as linhas vermelhas. Quando a gente faz o zoom in aqui para o ano de 2022, a gente vê que o mercado cripto foi basicamente um ano de prejuízo, que mostra muito aquela nossa ideia de que esse ano de 2022 foi um ano de que as pessoas seguraram, os investidores de longo prazo seguraram os ativos, mas aqueles mais desesperados venderam e com o preço caindo, naturalmente a realização de prejuízo ela foi maior do que a realização de lucro e isso mostra o ano de 2022. Juntando todas essas 6 métricas que a gente avaliou aqui, existe uma conclusão na minha cabeça bastante óbvia, né? Primeiro que a gente está falando de um ano de acumulação, e ano de acumulação é o ano certo, obviamente, você comprar bitcoins e segurar por um período. Na minha cabeça, 2024 nada mais do que justo para você começar a pensar em realizar os lucros. Pode vir antes, pode vir depois, mas é uma métrica interessante para a gente ter um ponto de partida. E além da questão da acumulação de 2022, a gente vê que tem uma série de investidores aqui que a gente consideraria os mãos fracas, né? Que estão vendendo a posição do Bitcoin, inclusive com prejuízo. Então essas são as leituras aqui que a gente tem. E naturalmente, quando a gente está falando de um investimento que tem a capacidade de transformar o seu portfólio, a gente acha as oportunidades agora as melhores para você investir, justamente porque a gente está num cenário em que tem muito prejuízo na mesa, a percepção das pessoas é de que cripto não tem futuro e você do seu lado aí, que já entende esse mercado, está naturalmente na ponta compradora e vai estar na ponta vendedora no momento de alta desse mercado. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, mas me conta aí qual é a sua leitura sobre 2022, né? Para você, o que significou esse ano, que eu obviamente vou querer saber a seu respeito. Perfeito? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.